Olá, pessoas. Então, hoje nós vamos começar um dos conteúdos, né, o conteúdo do segundo bimestre, sobre desigualdades sociais. Passei na última aula um documentário que espero que tenham visto, falando justamente sobre essa questão das desigualdades sociais aqui em nosso país. Então, já sabem que nós já vimos algumas coisas relacionadas a esses conceitos sobre igualdade, sobre direitos, e agora nós vamos ver efetivamente os conteúdos relacionados a isso. Então, já sabem, pega uma folha, uma caneta, anota os pontos mais importantes, relaxa e vamos lá. Primeiramente, antes de definirmos a desigualdade social, é importante definirmos o que é progresso, porque afinal, os termos mais recorrentes quando falamos sobre isso é sobre progresso, igualdade. Então, primeiro precisamos definir o que seria esse progresso social. Então, o progresso é determinado como a ideia de que o mundo pode se tornar gradativamente melhor no que diz respeito à ciência, tecnologia, modernização, liberdade, democracia, qualidade de vida, etc. Ou seja, é uma percepção social, é uma percepção do grupo, de toda a sociedade, alcançar todos esses pontos que nós estamos vendo. Então, é a ciência ao alcance de todos, a tecnologia, a liberdade, a democracia, tudo isso sendo palpável para todas as pessoas, não somente para alguns. Então, vocês vejam que essa percepção de progresso é uma percepção relativamente utópica, não é algo que é real, né? É algo que nós cogitamos, é algo que nós pensamos. Não, o progresso ele tem que ser assim. Então, é uma percepção de caminhando juntos, nós alcançaremos um propósito. Essa é basicamente a percepção de progresso. Porém, sabemos que não existe o acesso a todos esses conceitos por todas as pessoas. E justamente por falta desse acesso é que nós temos a desigualdade social. Então, antes de chegarmos às desigualdades sociais, nós temos que ver o que são essas desigualdades sociais. Então, as desigualdades sociais basicamente são as diferenças existentes entre as diferentes classes sociais. Já começa que a sociedade é dividida em classes. Então, você já tem uma diferenciação, a desigualdade. Então, classes sociais. Então, vocês vão ter classes sociais e existem diferenças. Essas diferenças elas levam basicamente 3 fatores: econômicos, educacionais e culturais. Então, econômicos, sim, tem classes que vão ter um determinado valor aquisitivo muito mais alto em relação a outras. E vocês vão ter fatores educacionais, acesso à educação, fatores culturais, acesso a lazer, acesso à cultura, à arte e assim por diante. Então, vocês vejam, por exemplo, o nosso paralelo, né, um paralelo que nós temos muito forte no Brasil. Uma parte da cidade formada por favela e a outra formada por mansões. Pessoas passando fome, miséria, né? Pessoas que vivem, subsistem a partir, por exemplo, da coleta de material, e pessoas esbanjando dinheiro de todas as formas possíveis. Então, nós temos vários paralelos através disso. Vocês veem pessoas com muito dinheiro, pessoas com pouquíssimo dinheiro, pouquíssima renda para a sua sobrevivência. Então, vocês sabem também que as desigualdades sociais elas são encontradas em vários parâmetros, não somente no Brasil, mas no mundo. Então, percebam que em 2019, todos os bilionários do mundo, que vão somar apenas 2.153 pessoas, elas detinham juntos a riqueza de 4,6 bilhões de pessoas. Então, pouquíssimas pessoas elas têm o dinheiro que era suficiente para dar uma qualidade de vida a 4,6 bilhões de pessoas, certo? E 1%, no caso, né, o 1% mais rico do mundo, esse 1% total desses 2.000 e pouco que nós vimos, tem 1% que é das pessoas mais ricas do mundo,
vão ter mais que o dobro da riqueza de 6,9 bilhões de pessoas, ou seja, o dinheiro que é dividido, que essas 6,9 bilhões de pessoas recebem, é dividido entre elas de forma desigual, é menos do que o dobro do que 1% dessas pessoas do mundo recebem. Então, o dinheiro, né, a desigualdade, ela começa justamente pela partilha dessa questão econômica, dos lucros, do dinheiro, da riqueza. Então, sim, tem milionários aí que têm mais dinheiro do que o PIB de um país. E o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é o dinheiro que, de certa forma, ele vai ser partilhado em todas aquelas pessoas que compõem aquela sociedade. No Brasil, vocês vão ver que 0,2% vão deter 40%, ou seja, muito alta porcentagem, 40,8% da riqueza do Brasil, enquanto que 50% dos brasileiros, né, 50% dos brasileiros vão ter apenas 2% da riqueza. Então, 0,2% das pessoas vão ter quase 50% da riqueza brasileira e 50%, ou seja, metade da população brasileira vai ter 2% da riqueza. Então, vejam como essa partilha econômica, ela é desigual. Isso é um reflexo direto de como funciona as desigualdades sociais. Então, a partir dessa partilha desigual da riqueza, nós temos as desigualdades sociais culturais. Então, vocês vão encontrar pessoas vivendo sob condições subhumanas e pessoas luxando, pessoas vivendo em condições extremamente boas, pessoas gastando dinheiro com coisas extremamente inúteis e assim por diante. E aí eu venho com a seguinte pergunta: como acabar com as desigualdades? Então, o primeiro processo é a igualdade, né? Obviamente, a igualdade e o progresso social. A partir do momento que essa partilha, por assim dizer, ela se torna igual, as pessoas vão receber a mesma quantia, a mesma partilha da riqueza do país, nós vamos ter uma igualdade, ou mais próximo disso. E com a igualdade nós temos o progresso social. Então, a partir do momento em que essas pouquíssimas pessoas que recebem muito dinheiro, que essas variadas milhares de pessoas que recebem pouquíssimo dinheiro começam a equilibrar essa balança, nós temos a igualdade. E o progresso ele vai depender justamente dessa igualdade. Se a partir do momento que todos estão funcionando, todos estão em conjunto, todos estão trabalhando no mesmo barco, todos vão tentar alcançar a melhoria para todos os lados. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos, vocês já sabem. Dúvidas, podem me procurar e me perguntar. E deixo vocês com a seguinte frase, de Sérgio Itamar: a educação abre caminhos, a ética aponta a direção.